Então, eu falei para vocês que ia fazer um comentário rápido de como a gente faz para determinar idades de maneira decaimento radioativo, né? Eu vou falar primeiro do carbono 14, porque o carbono 14 é um dos mais usados e mais comuns, que tem um pequeno problema. O pequeno problema do carbono 14 é que ele não vai muito longe. O método é o mesmo que se usa para outros, que é mais simples em vários aspectos, mas a gente só consegue chegar a tempos até 60 mil anos. Tá? Então, para falar da idade da Terra, dos fósseis mais antigos, no fundo ele não serve para nada. Nos outros isótopos a gente usa da mesma forma. O carbono 14 é mais simples de entender. Então, vamos imaginar, tem um passarinho lá na rua, tá? Tem um aí gritando. O passarinho está lá respirando o ar, o mesmo ar que eu respiro, e um belo dia o passarinho morre, cai no chão, vem uma terra, um barro, uma areia, tapa o passarinho, aí passam uns anos, não pode passar muito, né? Alguém acha, 5 mil anos depois, acha o passarinho. Terra e areia não serve muito, né? É para criar fóssil. Terra e areia vai apodrecer o passarinho, tem que ser guardado, sei lá, não pode ter mel, alguma coisa assim, tipo essas coisas de pirâmides do Egito, que conserve a matéria orgânica. Então tá lá o bicho, eu vou desenhar um bonequinho aqui. Tá? E ali tem os ossos do bicho, às vezes conserva a gordura, dependendo da situação. O que a gente faz? A gente vai lá tirar uma amostra desse ser aí. Eu vou desenhar um cubinho aqui. E nesse cubinho eu tenho carbono. Né? A gente é cheio de carbono, fora a água, depois uma das coisas que a gente mais tem no corpo é carbono. E o carbono do ar que a gente respira tem uma proporção de carbono 12 e carbono 14. À medida que eu respiro o ar, todo dia eu vou trocando o ar que está no meu corpo, vai sendo trocado pelo que tem na rua. Tá? E eu mantenho um equilíbrio, um balanço, sempre a mesma concentração de carbono 14 para carbono 12. No dia que eu morrer, eu não vou mais trocar o meu carbono com o carbono do ambiente. Ele vai ficar preso no meu corpo os dois carbonos. Acontece o quê? À medida que o tempo passa, isso aqui não sofre alteração alguma. Tá? Tem 1 milhão de átomos de carbono 12, daqui a 100 mil anos vai ter 1 milhão de átomos de carbono 12. Porém, esse outro aqui, ó, o carbono 14, ele decai de carbono 14 para nitrogênio 14. Certo? Então, esse cara aqui tinha um número atômico de 6, certo? E esse aqui tem um número atômico 7. É isso, né? Então, esse aqui, ó, de alguma forma, um dos nêutrons que tinha aqui virou um próton. Tá? E com que velocidade isso acontece? A velocidade que isso acontece está naquele númerozinho lá em cima, que a gente chama de meia-vida. Então, a cada 5.730 anos, metade dos átomos de carbono 14 que tem aqui no meu cubinho viram nitrogênio 14. Tá? E aí, se eu fizer um gráfico imaginário aqui da concentração, o número de átomos de carbono 14, certo? Eu tenho que imaginar uma coisa assim, né? Tempo zero, daí tempo 5.730, ou seja, uma meia-vida, 11.460, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas, e aqui por diante, tempo e unidade de meias-vidas. Eu vou ter algo assim, no tempo zero eu tinha essa quantidade aqui. Quanto que eu vou ter no tempo uma meia-vida? Metade do que eu tinha antes. Quanto que eu vou ter no tempo 2 meias-vidas? Metade da metade. Quanto eu vou ter depois de 3 meias-vidas? Metade da metade da metade. E assim por diante, vai cada vez caindo a metade. Então, eu anotei ali 60 mil anos, né? Vamos imaginar 57.300 anos. Quantas meias-vidas passaram? Passaram-se 10 meias-vidas. Então, que fração eu vou ter aqui depois de 10 meias-vidas? Depois de 10 meias-vidas eu vou ter 1 meio elevado a décima, que é a mesma coisa que 2
na menos 10, que é um número bem pequenininho, tá? Por isso que depois de um tempo desse a gente não consegue mais, acho que eu contar a quantidade de carbono 14 que tem aqui, certo? Então vocês vão lá e acham, né? Estão fazendo uma escavação numa pirâmide e encontram um fóssil, certo? Vamos imaginar uma pirâmide bem antiga de 11 mil anos, não tem pirâmide de 11 mil anos, sabe? Uma escavação numa caverna na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, que tem os fósseis humanos mais antigos do Brasil, da América do Sul, pelo menos, e da América do Sul. Vocês vão lá e acham uma ossada, pegam, trazem a amostra para o laboratório e vocês medem a quantidade de carbono 14 em relação à quantidade de carbono 12. E aí vocês vão e pegam um osso emprestado de alguém que vive hoje e medem a quantidade de carbono 14 em relação ao carbono 12. E aí vocês comparam. O cara que está vivo hoje, a quantidade de carbono 14 está aqui. E o cara que estava vivo lá, não se sabe a data, você simplesmente tem que medir a quantidade de carbono 14 em relação ao 12 naquele lá e localizar nessa curva. Então, digamos que vocês mediram que ele é 1/4 do cara que está vivo hoje. Caiu aqui. Certo? Então vocês sabem que esse cara viveu há 11.460 anos atrás. É simples como isso. O que não é simples também, mas é uma coisa que é uma informação que é omitida da gente. É o seguinte, se vocês pararem para pensar, vocês vão dizer, tá, mas que diabos é isso? O carbono, o ar que eu respiro, ele não decai também? Por que só o carbono que está nos ossos dos seres vivos, depois que eles morrem, o carbono começa a decair e o carbono que a gente respira no ar não devia ter se extinguido todo desde que a Terra se formou? Como é que tem carbono 14 até hoje, se ele decai tão rápido, 60 mil anos se torna indetectável? Não é? Tem uma coisa estranha nesse negócio, né? E vários lugares que a gente vê explicações de alguma maneira muito surpreendente, eu não consigo entender porquê, não explicam isso direito. Aqui tem um lugar que explica isso direito. Tá? Esse é um livro texto de geologia, que os geólogos usam bastante para aprender geologia básica. Eu gosto dele porque ele tem exemplos brasileiros. Na geologia, a gente pega os livros de geologia e vai lá, daí os caras dizem, nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, e nos Alpes na Europa, e na Escócia, e não sei o quê. Eu nunca vi isso, sabe? E como é que eu vou visualizar essas coisas? Então aqui é bem legal porque tem bastante exemplos locais, e tem um capítulo aqui sobre datação geológica que é muito bom, e ele explica isso direitinho. Então vamos lá, qual é o problema? O problema é como é que tem o carbono 14 da atmosfera não decai. Você está pensando, é claro que ele decai, né? É uma propriedade intrínseca do átomo, do núcleo desse átomo, não uma propriedade de onde ele está. O processo é que na alta atmosfera da Terra, onde não tem atmosfera para nos proteger, existe um constante bombardeamento por raios cósmicos. Lembra que é uma das 4 coisas que eu tinha citado lá que trazem informação do universo? Essas partículas em alta velocidade, em prótons, em partículas alfa, que colidem com átomos na atmosfera. E essas colisões geram o carbono 14. É um nitrogênio, que eu esqueci qual, que ao ser atingido por um raio cósmico vira carbono 14. Então, diariamente, a gente tem produção de carbono 14 lá no céu. Tá? E isso aí, a gente imagina que se mantém constante ao longo dos pelo menos 60 mil anos atrás. E é isso que faz com que o ar que eu respiro, que vocês respiram, que nossos tataravós respiraram, tenha a mesma proporção de carbono 14 para carbono 12. Tá? Isso é importantíssimo. Se não disser isso, essa explicação toda de carbono 14 está furada. Eu lembro quando eu aprendi isso a primeira, a segunda, a terceira vez, sei lá quantos anos, até eu cair nas mãos um livro que explicava isso direito. Então, isso tem que estar bem claro. Isso também é importantíssimo nos outros métodos. Eu vou falar rapidinho, num outro bloquinho, assim, o método para coisas mais antigas. Certo? Então, com isso aqui, a gente consegue fazer a datação.
Eu gosto de fazer propaganda de livros que eu quero influenciar meus alunos a serem bons leitores. Um livro bastante interessante aqui, ó, fala muito sobre datação. Esse aqui, o Lucy. Você já deve ter ouvido falar da Lucy. A Lucy é um dos fósseis humanos mais antigos que foram encontrados na África, como todos os fósseis mais antigos. E isso aqui é o cara que descobriu o fóssil. E eu acho isso bem interessante, tem um pouco que é meio romanceado, assim, como que ele fez a pesquisa e tal. É bem legal, assim, porque é uma forma de fazer pesquisa muito diferente da gente, que é físico, astrofísico, coisas do gênero. Mas também é pesquisa científica com todas as maravilhas e todas as dificuldades, ele conta bastante disso. E tem um capítulo aqui sobre datação que é fabuloso, que a gente lê essas coisas, fala isso aqui, diz, isso tudo é facilidade, né? É só chegar ali, cavar um buraco, pegar um negocinho, mandar para o laboratório, o cara diz a proporção do 12 para o 14 e está tudo resolvido. Mas não é assim, tá? Então, principalmente ossos humanos, vocês não têm como medir. Ele está trabalhando com um fóssil de 1 milhão de anos, o carbono 14 não funciona. E não tem nada no osso humano que dê para datar com 1 milhão de anos. Eles têm que datar a rocha que tem ao redor. E não é todo lugar que dá para datar a rocha, tem lugar que não dá, mas daí tem, junto com os ossos humanos, tem ossos de porcos. É um exemplo que ele dá bastante, tinha muito fóssil de porco nesses lugares aí. Então, no lugar que acharam a Lucy, tinha ossadas, né, desses porcos, mas eles também não conseguiam datar aqueles porcos ali. Mas no outro lugar, mais longe, onde não tinha fósseis humanos, tinha porcos e tinha pedras que eles conseguiam datar aquelas pedras. Então eles dizem, bom, se tinha esse porco lá e tem esse porco cá, onde a Lucy está, o porco de lá e o de cá deve ser mais ou menos a mesma época, talvez 10, 20 mil anos de diferença, mas, né, tem toda uma argumentação de que tinha uma população extensa de porcos na mesma época. Os porcos vão mudando, assim como a gente foi mudando, e quando encontra um porco aqui e outro porco ali, os ossos deles são iguais, é porque eles são da mesma época. E aí os caras vão fazendo todos esses negócios de horizontes estratigráficos e vão montando idades, é fabulosíssimo. Vale muito a pena ler pelo menos esse capítulo do livro, dá para ler independente do resto, e dá uma visão mais concreta do problema todo de datação, que não é tão simples como possa parecer, assim, de pegar uma amostrinha e colocar numa máquina que te dá a idade na outra.